cortavam secções quadrangulares de alcatrão, retiravam a capa de cima, colocavam o engenho explosivo, tornavam a pôr aquela capa, disfarçavam depois com carvão moído e, portanto, punham ali uma mina, suponhamos, antitanque, daquelas mais poderosas. Estamos no verão, em Tete, temperaturas elevadíssimas, perto desse local há só uma pequena árvore, portanto, uma única pequena sombra, e eles semeavam aí, que já é de terra, pequenas minas antipessoais. Portanto, passa o veículo, aciona a mina, morre gente, a tendência é de levar os feridos para a sombra da árvore, onde acionam as outras minas. As nossas colunas eram uma desgraça, quer dizer, aquilo eram minas sucessivas sobre as estradas de circulação. Era uma desgraça, quer dizer, os nossos soldados eram estilhaçados, os afetivos das pernas nisto, aquilo, uma desgraça. Durante o mês de junho de 1970, Moeda, a pequena povoação sede da circunscrição dos Macondes, no extremo norte de Moçambique, preparou-se para servir de cenário à grande operação que o general Caúza de Arriaga montara para vencer a Frelimo. A Operação Nogórdio juntaria cerca de 8.000 homens no Planalto dos Macondes. O conflito, iniciado em 1964, seguia a corrente independentista do pós-guerra, que tinha eclodido noutros territórios ocupados por potências europeias. Well, the war in Mozambique began after war had already begun in Angola and Guinea. The Angolan rising, which took place in 1961, was very disorganized, very spontaneous uprising. But it did force the nationalists to commit themselves to an armed struggle. Na celebração dos 40 anos do Estado Novo, Salazar deixa expressa a sua ideia conservadora do direito internacional, seguindo ao revés da nova ordem do pós-guerra. Vivemos uma época que, apesar de uma verdadeira explosão científica e correspondente progresso em numerosos setores da vida, se apresenta excessivamente perturbada da consciência dos homens e dos povos. Esta perturbação resulta de se terem rompido com a Segunda Grande Guerra numerosos equilíbrios sobre que assentava a vida social e as relações dos Estados, e também das ideias admitidas para a criação da sociedade futura. O mal vem, portanto, dos factos e das situações criadas, e também dos erros de julgamento e de pensar que nos invadiram e constituem veneno corrosivo da ação. There's no doubt that Salazar believed that the war in Africa was a war against communism, as well, of course, as a war to keep himself in power. One should never forget that. Se a experiência vale alguma coisa, devíamos tirar daqui uma ilação. A força pode fazer revoluções, mas não pode só por si mantê-las sem o apoio da consciência nacional. A ideia de que a nação está hoje cloroformizada pelo medo ou por uma espécie de vitaminose política é incompatível com o entusiasmo e a confiança com que se bate em 3 territórios ultramarinos. Os sucessos militares iniciais não indiciavam o final da guerra colonial que se arrastava desde 1961. A fraca mobilização inicial foi-se perdendo e a contestação ao regime e à política ultramarina, sobretudo por parte dos mais jovens, fazia-se sentir com frequência, apesar de violentamente reprimidas. Externamente, o regime contou com algum apoio dos seus aliados, nomeadamente os Estados Unidos. Increasingly, the United States, particularly under Nixon, came to believe this as well. And you get the movement of the United States from supporting African nationalists to supporting the South Africans and the Portuguese in their wars in the southern part of the continent. So the United States also came to believe that it was essential to fight this war
to prevent the spread of communism. Para além disso, e não só por esta razão, mas também depois da Segunda Grande Guerra Mundial, todos os impérios, portanto, todos os países europeus que tinham, portanto, possessões, colónias em África, começaram a sentir, os povos africanos a seguir à guerra, realmente essa ânsia, essa necessidade de libertação, de serem também autores e senhores da terra, digamos, onde nasceram. As potências coloniais do pós-guerra, na sua maioria democracias parlamentares, cederam à pressão exercida pelos emergentes movimentos de libertação, dando a independência aos seus territórios tão rapidamente quanto lhes foi possível. Os ataques efetuados pela UPA no norte de Angola em 14 de março de 1961, o êxodo das populações ao horror dos acontecimentos, abalaram a soberania nacional nos territórios africanos. Ainda em dezembro, o gigante indiano manifesta a intenção de recuperar os pequenos territórios de Goa, Damão e Tiu, há muito posse de Portugal. Os soldados, em desvantagem numérica, material e logística, recebem ordem de Salazar para resistir até ao fim. No penúltimo telegrama enviado a 14 de dezembro ao governador-geral, general Vassalo e Silva, Salazar escrevia assim: Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Contudo, tal não virá a acontecer, pese embora a tensão que se vivia. Mais tarde, a rendição das tropas foi considerada por Salazar como um ato de cobardia. Quanto a Angola, Salazar quer manter a posse da colónia a todo custo, mobilizando de imediato para a guerra a sociedade portuguesa. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Como consequência, o envio de militares para as colónias africanas aumentou. Abriu-se uma primeira frente de combate em Angola, seguida de uma segunda na Guiné, e em 1964 a terceira frente é aberta em Moçambique. A falta de diálogo por parte de Salazar obriga as Forças Armadas a estarem presentes em 3 teatros de operações a distâncias muito consideráveis de Portugal. The more people they torture, the more ruthlessness they demonstrate in the way they treat populations, the weaker the moral position of Portugal becomes, and the more populations will join our liberation struggle against them. Negotiation was seen as impossible with the Portuguese, and the newly formed Frelimo felt obliged to initiate some form of military action long before it was really prepared to do so, simply because war had already broken out in the other colonies, and they were expected to follow in the same course themselves. Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, criou expectativas quanto ao rumo que o país seguiria a partir de 1968. A Primavera Marcelista, como ficou conhecido esse período, manteve fechada a questão do ultramar. A independência do governo em relação aos votos da Assembleia Nacional, a possibilidade de legislar por decretos-leis, a responsabilidade política do Presidente do Conselho perante o chefe do Estado são elementos fundamentais da ordem constitucional vigente. E graças à sua prática, as Forças Armadas puderam remeter-se ao papel que lhes pertence de escudo defensivo da nação. Salazar criou um exército, não apenas por lhe ter renovado os quadros, por o ter dotado de material, por lhe haver construído quartéis, mas, sobretudo, na medida em que restaurou a disciplina abalada, a disciplina sem a qual não